Olá pessoal, eu sou a tutora mediadora Jane Kelly, da Unidade Curricular Viveiros e Legislação de Viveiros, do SENA-RN, e hoje eu vim aqui para fazer esse resumo sobre instalações de viveiros, são o tópico 2 da nossa apostila do ETEC de Fruticultura, tá? No primeiro momento, nós vamos definir quais são os critérios para se instalar, onde deve se instalar um viveiro e o que se deve analisar para a instalação desse viveiro. O primeiro ponto é a acessibilidade. O acesso é um dos fatores mais importantes a ser analisados para a implantação de um viveiro. Então, as estradas que devem ter trânsito para veículos pesados, em épocas de chuvas, ele deve permanecer em condições para tráfegos. Então, primeiro momento é ver a acessibilidade do local. Outro é a declividade, né? O terreno escolhido deve apresentar leve declividade, de no máximo 3%. Então, assim, precisa dessa declividade para o escorrimento das águas das chuvas e não empoçar no viveiro essas águas, né? Disponibilidade de água, água em quantidade e qualidade, não só porque você está produzindo mudas que a água não tem que ser de qualidade. Então tem que ser uma água de qualidade, tem que ver a salinidade, tem que se fazer uma análise de água para saber como é e como está essa água. É a condição primordial de disponibilidade de água, né, para a produção de mudas. Outra, disponibilidade de energia elétrica. Precisa de energia elétrica, porque você pode futuramente tornar automático o sistema, né? Então, essa necessidade é muito importante, essa disponibilidade de energia elétrica também se torna necessária futuramente. Se não imediatamente, mas futuramente você vai precisar dessa disponibilidade de energia. Outra coisa é a orientação, né? Como você vai orientar, como é que você vai implantar, como é que você vai colocar esse viveiro, né? A área escolhida deve preferencialmente estar com a face maior voltada para o norte, permitindo maior incidência de luz, ou seja, isso você tem que observar, a maior incidência de luz solar durante o dia todo, além de propiciar maior proteção dos ventos fortes vindos do sul, dependendo da região que você esteja, né? Então, sempre verificar a maior incidência de solar durante o dia e diminuir propiciar a maior proteção dos ventos fortes nesses viveiros, né? Então você tem que localizar ele desta forma. A proteção contra ventos fortes. Então deve se escolher locais protegidos de ventos fortes, porque os ventos, além de trazer problemas para a muda, tombamento, pode acarretar e trazer outros prejuízos futuros, né? Então, verificar locais protegidos de ventos, caso isso não seja possível, instalar quebra-ventos. Então, se instala quebra-vento, o quebra-vento é muito bom, porque é uma distância tal que não impeça a luminosidade, logicamente você vai colocar esse quebra-vento, e os ventos são causadores de doenças, como queima de bordas, e são disseminadores de agentes bióticos como fungos. Então, os ventos, além de causar tombamento, pode trazer doenças e pragas, né? E fungos. Então, sempre verificar essa proteção contra ventos. Os tipos de viveiros, né? Viveiro, o que é viveiro? É o local onde ocorre o processo produtivo das mudas. Então, onde você vai produzir suas mudas. Então, e você quer uma muda sadia, você quer comercializar, ou você quer colocar na sua propriedade mudas sadias, você tem que ter um viveiro de forma sadia, segura, sem doenças, sem patógeno, né? E o viveiro é o local onde você vai fazer essa proteção dessas mudas, né? Que são organizadas de forma regular e abrigadas em ambientes favoráveis. Essas mudas vão estar em ambientes favoráveis, né? Ela vai estar numa condição ambiental controlada, ela vai ter água controlada, ela vai ter luminosidade controlada, a quantidade de ventos ela vai ser controlada, então vai ter um ambiente todo propício para o desenvolvimento dessas mudas.
Quanto à duração, o viveiro ele pode ser quanto à duração. Viveiros permanentes são aqueles com instalação maiores e bem planejados, permitindo a produção contínua de mudas. Geralmente ocupam um terreno grande. Então, você tem essa escolha de um viveiro permanente. Então, você, quando for instalar um viveiro, você vai logo saber. Vai ser um viveiro permanente ou vai ser um viveiro temporário? Vai ser um viveiro para comercialização ou só para repor as minhas mudas, ou para região aqui próximo, ou para as propriedades próximas. Então você tem que também escolher. Então tem os viveiros permanentes e os viveiros temporários, que destinam-se à produção de mudas por um período limitado. Não, você não vai produzir todo o ano, você um período determinado que você vai produzir essas mudas. Quanto à estrutura, qual é a estrutura que você vai fazer seu viveiro? É o ar livre? É de palha? É de arado e tela de sombreamento? É metálico? Então você vai escolher qual tipo de viveiro, né? Qual a estrutura. Se for ar livre, as mudas são dispostas e produzidas a céu aberto, né? Se for de palha, estrutura com madeira, palha da região, alguma forma, né? Palha de carnaúba, de coqueiro, alguma coisa para fazer o sombreiro. Aramado e tela de sombreamento, utilizada madeira trabalhada, geralmente tratada com mourões, né? E o sombreamento da cobertura. Metálica, aquela estrutura maior, utiliza estrutura de tubo de aço galvanizado, alumínio, com fixação no terreno mais aprimorada. Tem as casas de vegetações, que tem o sistema de ventilação, né, toda essa, para controlar a temperatura dentro. Tem os laboratórios de propagação de plantas e culturas de tecidos, né, que também ela é toda mais adaptada, mais planejada, né, ela controla a temperatura, umidade, luminosidade, tudo é controlado. E aí, quanto ao tipo de proteção do sistema radicular, vai ser mudas de raízes nuas, que são plantadas diretamente no campo e transplantadas com as raízes expostas. Vai ser mudas de raízes protegidas, são plantadas em embalagens ou bandejas, que aí é uma série de embalagens, tem bandejas, tem os plásticos, os sacos plásticos de polietileno, tem os tubetes, né? Então tem outros que estão sendo construídos biodegradáveis. Então, são vários tipos de embalagens, né? De recipientes, que lá mais na frente nós vamos ver com detalhes, que eu vou fazer um vídeo mostrando esses recipientes, né? Vai ser mudas produzidas com espuma fenólica sem solo, né? Então, tem esses três tipos. Tem a propagação de mudas in vitro, que a cultura de tecido pressupõe o cultivo de plantas ou parte da planta. Fazem muito isso na bananeira, né? Vai lá no rizoma, limpa, sanitiza e vai tirando os pedacinhos e fazendo várias outras plantas daquelas, né? As ferramentas, máquinas e implementos. Isso tudo vai de acordo com o seu viveiro, o tamanho do seu viveiro, né, a estrutura que você tem em seu viveiro, se ele é temporário, se ele é permanente, se ele vai ser para comercialização, se ele vai ser só para a sua propriedade ou para propriedades menores, ou vai ser de pequeno porte. Então tudo isso depende, né? Mas nesse cenário, a utilização de máquinas e implementos adequados às rotinas de trabalho traz condições para alguns fatores, como redução de custo de produção, otimização da mão de obra, padronização. Muitas vezes os viveiristas, eles fazem umas adaptações, né? Vai encher os sacos de polietileno, então eles fazem um cano e aí, né, ele faz uma fenda nesse cano para facilitar o enchimento dos sacos. Ferramentas e utensílios. Algumas pá, sacho, machado, enxada, enxadão, foice, facão, canivete, serra, serrote, martelo, alicate, tesoura de poda. Então, várias, né, ferramentas que você precisa para fazer seu viveiro, ter no seu viveiro, né?
Máquinas e implementos, isso aí vai depender do tamanho do seu viveiro e a importância, né? Você não vai comprar uma bitoneira para fazer um viveiro pequeno, né? Já que você pode fazer essa mistura manualmente. Mas se o viveiro for de proporção maior e comercializar, então você já coloca uma bitoneira. Então, esses daí são os critérios, né? Bancada vibratória, carretas e carrinhos para transporte de bandejas e tubetes, também vai de acordo com o tamanho do seu viveiro. Sistema de irrigação, né? O sistema de irrigação vai também de acordo com o seu viveiro, tá? Se for um viveiro simples, né, você pode fazer uma irrigação mais simples ou até mesmo por meio do regador, né? Ou um sistema de irrigação por microaspersor, hoje em dia é muito acessível, né? Então fazer por microaspersor, suspenso, né? Se suas mudas estiverem em cima das bancadas, suas mudas estiverem no chão, já verifica como é que faz essa irrigação. Tem locais que faz por nebulização, tem locais que faz a irrigação por microaspersor, e tem locais que vai fazer por regador mesmo, né? Dependendo do tamanho do viveiro. E a produção de muda é um processo produtivo em ambiente específico que respeita o ciclo vegetativo da cultura trabalhada e obedece às regras de um manejo integrado. Observe, minha gente, que quando você vai fazer um viveiro desses, você tem que também observar, né, quais são as culturas que eu vou produzir, né? Quais são, eu vou produzir frutíferas, então quais são as frutíferas, as que a comercialização na região tá mais procurada, né? Porque também você tem que verificar de início de trabalho, se você não tiver um transporte para levar essas mudas, isso também é um problema. Ou então, se você vai produzir um viveiro de alta escala, então você tem todo esse planejamento. Vocês, como técnicos em fruticultura, você tem que ter uma noção quando um produtor ou alguém chegar para você e disser que quer instalar um viveiro. Então você tem que ter em mente todas essas preocupações, né, futuras. Eu quero um viveiro para comercialização. Você vai comercializar para quem, né? Quais são as condições? Então tudo isso tem que ser posto para que futuramente não dê nenhum prejuízo, né? O cronograma de produção, então você tem que fazer um cronograma de produção. Por quê? Porque as culturas, elas têm um prazo, né? Uma época ideal para plantio daquelas mudas, uma época que ela vai ter mais acessibilidade, ela vai estar mais aceita para ser colocada no campo e ela se adaptar bem àquela condição de campo, porque ela está numa condição, num clima, numa temperatura, num ambiente todo controlado. Você tira ela daquele momento, daquela estufa, daquele viveiro, vai colocar ela no campo, então precisa também ter esse cronograma para quando você for passar, quando for vender essas mudas, né, esses clientes, né, esses produtores, eles pegar essas mudas no período onde seja ideal para o plantio. Não adianta você repassar umas mudas no período que a muda não vai ter acesso à água, não vai ter, então que vai morrer, né? Então tem que ter toda esse cronograma de produção, né? Os recipientes, como eu disse, os recipientes vai do tamanho inicial e final da muda, vai depender da muda que você vai plantar, da espécie que você vai plantar, se é manga, banana ou caju, ou graviola, ou umbu, então acerola, então coco. Então cada cultura dessa, ela tem uma exigência mais ou menos do tipo de recipiente, né? Você não vai botar um recipiente, do mesmo recipiente de uma acerola para um coqueiro, logicamente, né? Então você tem que ter todo esse, tem que ter o levantamento do que você vai produzir, né? E ver o custo de aquisição, ver a durabilidade, ver a facilidade de manutenção. E tem umas que é reaproveitado, outras não. Umas que servem para determinadas frutíferas, outras não. Então tem que se analisar tudo isso.
Também tem que se observar as vantagens e as desvantagens dessas embalagens, né? E verificar se não faz um enovelamento das raízes, como é, né? Outra coisa é o substrato, né? Que você tem que observar o substrato, o acesso a esse substrato, a areia, argila, né? A parte de areia, a parte de argila, a parte de matéria orgânica. Se eu colocar matéria orgânica, ter o cuidado, né? Para esse material ele tá curtido, ele tá solarizado, sem nenhum plantas daninhas, dá aquela solarização para matar essas plantas daninhas ou qualquer fungo, bactérias que tem lá, nematóide, porque isso tudo vai trazer prejuízo lá na frente se você não observar isso, né? Então tudo isso tem que ser analisado. De momento, pessoal, eu fiz esse breve vídeo para dar essa explanação sobre esses tópicos. Acho bem interessante, são pontos importantíssimos para a escolha e instalação de um viveiro, tá? Teremos outro vídeo futuramente e espero que tenha contribuído. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada e até breve.